A nossa noite, eu quero fazer uma oração pedindo que Deus nos conceda um tempo de muita graça. Você crê nisso? Amém? Senhor Deus, nós queremos dizer que a Tua presença faz diferença em nossa vida. Nós não somos pessoas inteligentes, capazes, preparadas. O que nos marca é a Tua presença. Nós queremos dizer que Tu és a diferença em nossa vida, do lugar comum para o lugar certo, da tentativa para a certeza, da possibilidade para a vitória. A diferença é a Tua presença. E nós queremos aprender, entender e viver esta presença. Que o Senhor nos ajude a compreender, meu Deus, esta noite e todas as noites sucessivas, em nome de Jesus. Amém. Eu peço sua atenção, querido, porque, como eu disse a vocês, a gente tem o processo formativo de uma pessoa, de um discípulo, ele depende de compreensões de sua alma, de sua intuição espiritual, de uma série de elementos. Então, essa moldagem que a gente tem é uma moldagem bem simples. A gente tem um estudo bíblico, o estudo bíblico não é discipulado. Não é discipulado, não substitui. Igreja que tem estudo bíblico só, não forma discípulo. A formação do discípulo é relação pessoal de proximidade. Não adianta dizer que não. O que é formar discípulo é ensinar a praticar. É ensinar a prática. É isso que faz diferença. Portanto, esse estudo aqui dá uma direção para que você possa, em cima dessas direções, corrigir e pedir ajuda quando está corrigindo. Vocês veem as fotos, ontem eu estava com o Wellington, com o Matheus Rios e com o Lucas, a tarde toda. Inclusive foi uma faculdade, nem jantei, nem tomei banho, fui direto para a aula da faculdade. E a gente o tempo todo juntos. Por que isso? É a prática que se deseja. E para praticar você tem que ir e se aproximar. Essa é a diferença. Aqui, eu espero que Deus te dê uma direção, você faça correções de rumo. E aqui a gente vai começar com um texto muito importante sobre a presença de Deus. Eu queria que a igreja lesse só de forma dinâmica para a gente poder aumentar nosso rendimento cognitivo. Vamos ler? 1, 2, 3, já? Eu serei o seu Deus. Está escrito isso na palavra de Deus. Nós vamos tentar entender essa dinâmica. E eu coloquei aqui algumas coisas sobre a presença de Deus. A presença de Deus, queridos, é um mistério. Ela é um mistério. Ela é um mistério e por várias razões. Primeiro, porque é o maior anseio do homem. E eu não estou necessariamente dizendo a presença do nosso Deus Jeová. A presença de Deus, seja o Deus que queira ser, mesmo que o sujeito esteja totalmente enganado, a presença de Deus, do Deus que o cara serve, é um mistério. Eu já conversei com bastante intimidade sobre o candomblé, nada contra, cada um vai seguir o que entende que deve. Agora, com pessoas do candomblé, e aí o que acontece? Conversando com a pessoa, como é que ela tem segurança dos processos espirituais no candomblé? Como? É uma grande incógnita. É uma grande dificuldade. Ela tem certeza de fé, mas certeza de presença não. Há muitos cristãos que sabem que a Bíblia é inspirada da palavra de Deus, mas a presença de Deus tem um tempo que os céus estão de bronze. Há um tempo em que parece que as coisas elas são só no nível de cérebro, mas elas não são em nível de vivência. Elas não são em nível de coração. Muitas vezes a gente tem pessoas que têm uma convicção doutrinária perfeita, mas a vida delas é meramente fria, meramente racional e não consegue expressar uma vida de Cristo. A presença de Deus é um mistério. E também a maior frustração de todo homem. Porque quando você não tem a presença de Deus, parece que todas as coisas não têm mais sentido. O casamento sem a presença de Deus, as pessoas podem não brigar, mas sem a presença de Deus não tem vida abundante. A empresa pode estar prosperando, mas a pessoa está insatisfeita com os resultados. Pode acontecer de você ter uma saúde física muito boa, mas sem a presença de Deus não há uma saúde emocional frutífera e abundante. Parece que as coisas estão no nível da mornidão. Por isso que a perda, que eu coloquei, a sua perda é motivo de buscas errantes e de desvio de coração. Uma pessoa que perde a presença de Deus, seja pelo motivo que seja,
a pessoa começa a procurar, através de algumas outras substituições, sejam substitutos através de prática de boas obras, seja através de esforço, seja através de comprar, de alguma maneira, ao agradar a Deus, e existe uma série de artifícios que as pessoas utilizam, e eu vou usar o texto de Atos 17. Quando Paulo chegou em Atenas, ele viu muitos deuses e ele encontrou um altar típico, um altar muito interessante, deuses de tudo que era tipo, mas tinha um altar ao Deus desconhecido. Como pode uma pessoa adorar um Deus que ela não conhece? Jesus mesmo disse, nós adoramos o que conhecemos. Mas como é que uma pessoa vai adorar um Deus que não conhece? Pois na Grécia tinha isso. É claro que para vocês eu não preciso contar a história, mas essa história tem uma origem em Epimênides. Essa história eu já contei aqui algumas vezes. É uma história complexa que trata de uma peste que aconteceu lá em Atenas, e um cretense chamado Epimênides foi lá e resolveu aquele problema. Então, passados os séculos, o tal do Epimênides desapareceu, o Deus desapareceu, e o altar ao Deus desconhecido, que curou aquela peste, ficou lá, e ninguém sabe quem é esse Deus. E Paulo, quando chega lá, rodou pelo meio do Areópago, rodou pelo meio da praça, e quando chegou no Areópago, diz assim a palavra de Deus. Estando Paulo no meio do Areópago, disse... Se vocês puderem ler só a parte amarela, é uma forma de você aumentar seu rendimento, sua atenção, eu vou agradecer. Varões atenienses, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. E de um só, que é Adão, né? E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Vivemos, nos movemos e existimos, e Paulo continua, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Este é o texto que resume algumas frases que eu acabei de grifar. Vos vejo um tanto supersticiosos, pessoas que não têm a presença de Deus, se utilizam de superstições, das quais ele tem que crer não só em Deus, mas também na superstição. Me lembro um irmão que morou na nossa casa, pastor, e esse irmão, ele contou que um dia ele foi para uma vigília no monte do Ministério do Plá. O ministério se chamava Ministério do Plá. E todo mundo subia naquele monte, era de madrugada, e ia orar. E a irmã que dirigia aquela oração lá em cima falou, assim diz o Senhor, plá. E quando fazia um plá, a pessoa saía rolando até embaixo do monte, na areia. E assim diz o Senhor, plá. Aí você, plá, plá. Aí a pessoa ia até embaixo, rolando na areia. E esse pastor é bem fortinho. E aí, quando chegou na hora do plá, ele pegou a pastora e derrubou a pastora, ela foi que rolou lá no monte, o Ministério do Plá, né? Interessante isso aí. Irmãos, a superstição é justamente o acréscimo de uma fé que não tem a presença de Deus. Então, você acredita em outras coisas além daquilo que a palavra de Deus diz. Por isso, ele fala, vocês são supersticiosos. Esse, pois, é a segunda frase, que vós honrais, não conhecendo, eu vos anuncio. Você vê claramente que precisa se conhecer a Deus. Também Paulo fala, ele mesmo é quem dá a todos a respiração e todas as coisas. Ou seja, Deus é este Deus, que as pessoas não sentem, não veem, não creem, mas ele está dando para elas todas as coisas. Não esqueça que a vida, quer ver uma coisa simples? Se houver alguma melhoria, alguma benfeitoria de um governo nessa cidade, uma benfeitoria feita para a melhoria da educação, da saúde, de alguma coisa, pode ter certeza, é uma obra de Deus. Mas como assim? É uma obra de Deus, porque é Deus quem move os homens a fazer coisas boas para os homens. É simples assim.
Aí o camarada que está fazendo, ele acha, eu sou muito bom. Ele acha que ele moveu a própria mão dele. Não, queridos, você precisa entender que existe um Deus acima daquele camarada. E quem foi que colocou aquele camarada na condição de decidir? Não foi ele mesmo? Então, há um conjunto de coisas muito mais complexas do que a vontade de um homem de tomar uma decisão. Existe uma série de outros fatores que estão para além daquilo que uma pessoa pode compreender e explicar. Diz o texto ainda, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar. Essa parte eu queria mexer. O texto diz que Deus, quando criou o homem, colocou, sabe o quê? Colocou os povos nos seus tempos, nos seus limites geográficos. O que significa dizer que o povo mongol foi colocado por Deus na Mongólia. O que significa dizer que os povos indo-europeus foram colocados lá por Deus. O que significa dizer que as línguas foram confundidas por Deus e Ele as separou de acordo com seus limites pré-estabelecidos. Para que Deus fez essa distribuição geográfica em todo o mundo? Para quê? Para que as pessoas o buscassem. E o texto diz, tateando pudesse achar, mas Paulo continua e diz, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Ou seja, Paulo está dizendo que existem meios de encontrar a presença de Deus, mas que o homem, infelizmente, usa de superstição e por isso não encontra. E aí Paulo vai além e ele diz, pois nele nos movemos, nós vivemos e nós existimos. Queridos, diante de um texto tão claro como esse, mas explicitamente claro, a gente precisa pensar algumas coisas. Primeiro, se você, pense bem sobre isso, se a presença de Deus é uma coisa complicada para você, se você tem aquele hábito de sempre achar que você está em débito, se você tem aquele hábito de pensamento de sempre pensar que você está precisando fazer alguma coisa para que Deus lhe ouça ou esteja na sua vida presente. Porque o que acontece é que a maioria de nós vive uma vida religiosa e está construindo com Deus uma balança do crédito e débito, em que as pessoas, para ter a bênção de Deus, ou para ter a proteção de Deus, ou para sentir algum desenvolvimento da sua vida, parece que eles têm que levantar uma série de boas obras, bons comportamentos, grandes melhorias, para que Deus se digne de se abençoar esta pessoa. Ou seja, trabalhar com créditos e débitos. Daí, eu coloquei a frase dizendo o seguinte, a idolatria é o homem buscando a Deus. A revelação é Deus buscando o homem. Por que eu não coloquei Jesus é Deus buscando o homem? Calma lá. Porque no Antigo Testamento não era Jesus. No Antigo Testamento tinha outro parâmetro, que era o parâmetro do tabernáculo, do cordeiro, do judaísmo, seja como for. Ou seja, a idolatria é o homem buscando a Deus. O que o homem faz quando ele não acha? Ele inventa. Ele inventa um altar ao Deus desconhecido. E o que acontece quando o homem não tem condições de encontrar a Deus? Deus se revela ao homem. Deus revela algo ao homem. Queridos, as histórias são as mais loucas, mas eu ouvi uma das muitas histórias. O nome do camarada se chama Fred Market. Ele é presidente da Jocum Mundial. E eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar alguns aqui. Já tem muito tempo que eu não contei essa história. Fred Market contou várias histórias. A minha tia, por exemplo, viveu um tempo de grandes milagres, porque ela era missionária na Tanzânia. Também tenho várias histórias dela. Mas veja só, Fred Market contou a história que no norte da Índia, um determinado missionário apareceu para pregar a palavra lá. E esse homem era um missionário, um itinerante. Ele então chegou numa determinada vila. Era um homem de barba, e ele entrou na vila, como em silêncio. Aquela vila no norte da Índia, ele entrava em cada casa, olhava, saía da casa, olhava outra casa, via todo mundo, e ele passou por todas aquelas casas daquela vila, e olhou todo mundo. Todo mundo viu, todo mundo percebeu, ele investigando alguma coisa, e ele foi embora e desapareceu. Passados 30 dias, a Jocum, Fred Market, o diretor da Jocum, a Jocum foi fazer uma cruzada e levou o filme Jesus Cristo, segundo o Evangelho de Lucas, da cruzada estudantil. Tem no YouTube, 1 hora e 57 minutos. E chegaram perto dessa vila para fazer a exposição daquele vídeo.
mas não tinha jeito daquele vídeo transmitido. E eles tentavam ligar a energia caía, e eles tentavam fazer uma transmissão e nada de conseguir, e os irmãos estavam agoniados, e nada de conseguir a transmissão, e o equipamento não funcionava, e eles orando, então vamos orar. E os irmãos se juntaram ali, oraram, até que em determinado momento conseguiu. As pessoas da vila estavam perto, e aí conseguiu a transmissão. E quem assistiu o vídeo do Evangelho de Lucas, o Evangelho começa com o anjo aparecendo a Maria, aí Maria engravida, isso aqui e tal. E depois vem João Batista, fala um pouquinho de Roma, lá. Quando chega mais ou menos no minuto 10, João Batista está no rio. Antes passa ele falando com os soldados, raça de víboras, não sei o que e tal. Mas ele está no rio. E aí no filme aparece uma pessoa, só os pés da pessoa, alguém deve lembrar disso. E ele vai entrando aqueles pés daquela pessoa no rio. Todo mundo estava meio desatento assim, que ele estava assistindo, mas né, nem todo mundo atento. E aí a cena, João Batista vai batizar Jesus e a cena, pá, o close naquele ator cristão no Evangelho de Lucas que faz a pessoa de Jesus. Quando deram o close naquele homem, a vila inteirinha, foi ele. Quem ele o quê? É ele que esteve na vila no mês passado. E os homens colaram assim na tela, e o filme passa todinho. Quando chega no final, ele faz um apelo de conversão, a vila inteirinha se converteu ao Senhor. Irmãos, uma das pessoas que ganhou para Jesus, Fernanda, que ganhou através de cartas, chama-se Carlos Henrique, ele já pregou na videira uma vez, e ele esteve no norte da África, na Argélia, Marrocos. Ele esteve no Marrocos, e para visitar o povo beriberi. O que aconteceu? Muitas das pessoas receberam da Cruzada Estudantil vários vídeos, e a Cruzada Estudantil é bancada por vários empresários, e eles saíram mandando vídeos para tudo que é canto. E o que aconteceu? Muitos governos não têm o que passar, governos muçulmanos não têm o que passar na televisão, e a pessoa de Jesus, no islamismo, tem nome e é um profeta. E é um profeta e tem nome. Então, eles disseram, vamos botar o vídeo de Jesus, e colocaram na televisão aqueles filmes de Jesus em vários lugares, inclusive no Marrocos. E aquele Carlos Henrique foi lá visitar as montanhas dos beriberes, porque eu já estive lá, eu vi os beriberes são um povo específico, porque Jesus estava aparecendo para uma montanha de gente aqui naquelas montanhas. Ou seja, existe uma presença de Deus, existe um agir de Deus que não está longe de cada um de nós. Deus aparecendo lá nas montanhas, o Carlos Henrique foi lá para falar de Jesus para aquelas pessoas que já viram Jesus, que não só viram Jesus na televisão, como viram pessoalmente Jesus aparecendo em um monte de gente. A maior taxa de conversão de muçulmanos é justamente essa turma que vê Jesus, de algum modo Jesus aparece. Ou seja, Deus não está em tanta dificuldade de ser achado. Por isso eu vou começar falando sobre a presença de Deus de forma ampla, de forma bíblica, para que depois a gente vá detalhando isso pessoalmente, para que você vivencie uma presença tão poderosa na sua vida, que você incorpore o sobrenatural como natural na sua vida, como alguma coisa comum. A presença de Deus como o modo normal. Nós não somos um povo em que experimenta a presença de Deus na exceção. Nós somos o povo chamado para experimentar a normalidade da graça e do poder de Deus na nossa vida. Esse é o modo normal. 3 textos de Gênesis, capítulo 3, verso 8. A parte amarela vocês vão ler. 1, 2, 3 já. Adão e sua mulher entre as árvores do jardim. Segundo versículo, 17:1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e ser perfeito. E no 24:40, Abraão está falando para o seu servo, Eliezer, e ele diz assim, o Senhor enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. As 3 frases são, esconderam-se da presença do Senhor. Como é que alguém se esconde da presença do Senhor? Para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da minha face? Ninguém consegue esconder-se da presença do Senhor. Você vai entender já, quando eu ler uma palavra hebraica. Anda em minha presença. Deus chega para Abraão e fala, ande na minha presença. E Abraão, isso no 17,
Mas no 24, 7 capítulos depois, mais ou menos 25 anos depois, ele está dizendo: o Deus em cuja presença eu tenho andado. Ou seja, nós todos aqui presentes, nós não somos chamados simplesmente para ir para a conexão. O seu chamado é andar na presença de Deus, diante de Deus, em santidade. O seu chamado é para nunca se esconder da presença de Deus, até porque é impossível. Até porque é impossível. O texto hebraico sobre a presença de Deus, essa palavra hebraico, panim, significa, a presença de Deus significa face. Anda na minha face, no meu rosto. Ande na minha pessoa, presença, pessoa. O que é a presença de Deus? Presença é a face. E a face é a plenitude da expressão da pessoa. Uma coisa parece aparentemente óbvia, não é não, querido. Se você está aqui com essa figura aqui, se aqui a plataforma é o lugar da habitação de Deus, que está sentado no trono, e aqui você está passando, andar na presença de Deus significa Deus está assim olhando você, e você andando faz: oi, tu és maravilhoso, eu te amo. Eu vou ter essa conversa aqui. O senhor vem comigo? É desse jeito. É Deus olhando você, a face de Deus. Porque a presença de Deus não é uma fumaça, é uma face te olhando assim. É isso que é a presença de Deus. Glória a Deus. A presença do Senhor. Andar na presença do Senhor é estar na consciência do seu olhar constante. O texto bíblico, Efésios 1:4, diz: para que fôssemos santos e irrepreensíveis, o quê? É diante dele. As pessoas vêm aqui ofertar, dizimar, elas chegam aqui, param e vão orar. Por que fazem isso? Muita gente se impacta com essa atitude. Porque tudo é feito diante de Deus. Eles tocam ali diante de Deus. Deus está olhando eles tocar. Cada um deles tocar. Como está o coração dele. Você sai daqui com uma palavra, e o que você fará com essa palavra? Diante de Deus você ouviu essa palavra. Diante de Deus significa Deus está te olhando. Mas não está te olhando como o papai do céu vai matar você, vai castigar você. Ele está te olhando, a vida é essa, a vida é o olhar de Deus. Identidade. Preste atenção, esse detalhe aí interessante. Deus criou todas as coisas com propósito. Nada é sem propósito. Até o camarão, irmãos, tem um propósito, né? O lixeiro do mar, que camarão é o lixeiro do mar, né? Não sei como o povo gosta de camarão, mas gosta demais. Então, o Deus criou o camarão, sabe para quê? Para você se deliciar. Você gosta de camarão? Deus gosta do seu sorriso. Por isso que Deus fez o lixeiro do mar, para você assar bem, e matar bem as bactérias do lixo do lixeiro do mar, e você comer e dizer: que maravilha esse urubu do mar que eu estou comendo, né? Várias leis cercam a existência e o ser. Aqui tem algumas leis que cercam o ser, a existência de um ser. Você vai entender o que eu estou falando sobre você, sobre mim, sobre qualquer bicho, qualquer ser, qualquer coisa. Por exemplo, a responsabilidade, a lei da responsabilidade. O sujeito é solteiro, responde só pela sua vida. O sujeito casou, responde pela vida da sua esposa. A sua esposa responde pela vida do seu marido. Não tem jeito. Os seres, eles têm responsabilidade, eles têm identidade. Guida é Guida, Sérgio é Sérgio, são duas pessoas. Mas são um e são ao mesmo tempo salvação individual, fé individual, não tem jeito. E assim sucessivamente, são coisas distintas. Mas observe bem, quando Deus cria o homem, você vai entender por quê. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Não criou a girafa à imagem e semelhança, não criou a formiga à imagem e semelhança, e nem criou os anjos à imagem e semelhança. Só o ser humano foi criado à imagem e semelhança. Ou seja, o ser humano é um ser moral e um ser espiritual, ao mesmo tempo. Só que os anjos nunca foram morada de Deus. Essa frase parece que não tem muito sentido, você vai entender no final. Os anjos nunca foram morada de Deus. Os anjos são espíritos criados para o quê? Então vamos lá ver o que são os espíritos, esses anjos que são espíritos criados. É para lá, será?
Aí, beleza. Olha só, 2 Samuel 22:11, que fala assim: Deus subiu em um querubim e voou. Deus nunca habitou em um anjo. Você vai entender. Ao contrário, Isaías 37:16 diz: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins. Como é isso de voar com um querubim? Os anjos, eles não são pessoas que Deus interage como se fosse nós. Não são. Os anjos são servos ligeiramente superiores aos homens. Ligeiramente. Não, peraí, mas eles são muito melhores. Não, eles são ligeiramente. Por exemplo, o anjo não tem corpo. Anjo não pode aparecer a você. Ah, tem uma pessoa distraída, o anjo pega e faz o que quer. Não faz o que quer. O anjo só faz o que Deus manda. Ele não tem vontade própria. Ele não tem corpo para aparecer para você. Só se Deus disser, apareça como fulano. Aí ele vai com a forma de fulano, mas ele não tem o corpo do fulano. Os anjos são ligeiramente superiores a nós. Por isso, Salmo 8:5, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Está falando do homem. O homem é um pouco menor do que os anjos. E Hebreus 1:14, eu vou ler e vocês vão ler a parte amarela. 1:14. Não são, porventura, todos eles enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, eles estão em uma dinâmica diferente. Os animais você já conhece, mas os homens não. Você vai entender a presença de Deus nos homens hoje, ser humano. Bem, o mistério da presença de Deus, mais um subponto. Primeiro de identidade, o segundo subponto, mistério da presença de Deus. Quando Salomão dedicou o templo de Jerusalém, orou e declarou algo aparentemente misterioso. Então falou Salomão, vamos ler? E eu tenho te edificado uma casa para morada e... Olhe, atente para isso. Atente para isso. O Senhor disse que habitaria nas trevas. Por que é que Deus disse que habitaria nas trevas? A presença de Deus é mistério. É mistério. Algumas vezes você sente a presença de Deus. Algumas vezes você está numa conexão e a presença de Deus está ali. Algumas vezes você não sente a presença de Deus e você fica se perguntando por que você não está sentindo a presença de Deus. Algumas vezes você está no seu quarto e começa a orar e a presença de Deus é real no seu quarto. Essas coisas, elas são mistério. E por que é que Deus disse? Deus disse, Salomão orando falou, o Senhor disse que o Senhor habitaria nas trevas. Eu vou citar 2 textos aqui para você ver o quanto de mistério tem, para a gente aprender. Êxodo 20:21, você vai ler a parte amarela. E o povo estava em pé, de longe. As tábuas da lei estavam sendo dadas. Moisés, porém, se chegou. Em Deuteronômio 4, falando a mesma coisa, diz o seguinte, e havia... Irmãos, é muito estranho. O monte pega fogo, o pessoal de fora está olhando o monte pegando fogo, estão morrendo de medo, mas Moisés entra na escuridão. E o fogo? E o fogo? Mas Deus estava na escuridão. Portanto, tem fogo cercando o monte, mas onde ele vai encontrar com Deus é escuro, é trevas. É interessante, porque no lugar santo, eu já ensinei aqui sobre o tabernáculo, tem um vídeo sobre o tabernáculo, tinha 2 partes, a parte externa, átrio. Quando você entra, tem o lugar santo, tem um candelabro aceso, o tempo todo aceso, você abre lá, está tudo aceso o tempo todo. Havia um candelabro, mas quando você parte para outro local, a outra divisão, que se chama lugar santíssimo, ou santo dos santos, ali é tudo escuro. Ali tem uma cortina, do lado de lá tem a arca, e ninguém pode entrar porque é tudo escuro. Você, como é que entra? É porque quando vai entrar, ele pega fogo do altar e vem com fogo do altar andando, e na hora que ele abre a cortina, aquele fogo da redenção ilumina aquele lugar escuro onde tem a arca da presença do Senhor. Observe o que isso significa. Existe um mistério envolvido na presença de Deus, que você não explica, porque é muito além de uma explicação da razão. O conhecimento de Deus, o contato com Deus é pelo Espírito. E como é que você vai falar em português pelo Espírito?
Irmãos, eu falo em línguas. Eu falo muito tempo em línguas. Mas eu não sei o que eu falo. Algumas vezes minha mente está direcionando e eu estou orando em línguas, mas eu não sei se aquilo que eu estou orando na mente é exatamente o que eu estou orando em línguas. Eu não sei. Há um mistério das coisas de Deus. E a gente vai avançando nesse mistério. Por isso Deus, quando falou que ia habitar em trevas, Salomão pediu, mas Salomão pediu outra coisa. Esse é um lugar para a tua eterna habitação. E aonde vem a gente aqui agora? Que a nossa posição é muito melhor do que a de Salomão. A expectativa de Salomão, eu escrevo aí, era a presença contínua de Deus, semelhante à condição de Moisés. Qual condição? A que Moisés impôs a Deus para continuar a jornada no deserto. Claro que impôs está entre parênteses, né? Moisés chega para Deus e fala assim, o que está em amarelo, você vai me ajudar lendo. Olha o que diz. Disse, pois, para te fazer descansar. Então, disse-lhe, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Moisés falando, olha o que ele vai dizer. E separados seremos eu e o teu povo de todo o povo que há entre a face da terra. O que faz diferença na tua vida, meu amado irmão, é a presença de Deus. Você estava aqui ouvindo Lucas pregar sobre isso. E ele pregou mostrando que não adianta a gente fazer muitas coisas sem a presença de Deus, sem a aprovação de Deus, sem o comando de Deus. Mas ele no final disse que a presença de Deus é a pessoa de Jesus. A gente vai entrar por esse caminho que ele abriu no domingo, que já estava preparado que a gente ia falar. Porque o plano de Deus era esse aqui, ó. O plano de Deus de Êxodo 29, vamos todo mundo ler esse versículo, 1, 2, 3 já? Não existe um plano de Deus se fazer presente numa igreja e não fazer na outra. Não se fazer presente no lar de Samuel e Alana e se fazer presente em Bianca e Erivelto. Isso não existe. Deus tem um interesse de propósito de estar presente no meio do seu povo. Não é um interesse seletivo. Os melhores, Deus está presente. Os mais fracos, Deus não vai perder tempo. Isso não existe. Os lares todos são lugar da presença de Deus. O texto ainda continua, por quê? Porque Moisés captou o sentimento do propósito de Deus. Paulo traz para a igreja aquele versículo inicial que a gente leu, como Deus disse, neles habitarei, agora já estamos falando de igreja, porque é Novo Testamento, serei o seu povo, eles serão meu Deus. Mas o Apocalipse vai dizer a mesma coisa. O Apocalipse é o desfecho final do propósito de Deus. Então você começa lá com Adão, escondendo da presença de Deus, e termina no Apocalipse o que você vai ver agora, a Nova Jerusalém descendo do céu. E olha o que Deus vai revelar no desfecho da história. Ou seja, Deus está trabalhando para esse desfecho. E viu o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi, olha o que se ouve em Apocalipse 21. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, leia forte. Olha para isso. A habitação de Deus não é uma possibilidade se você for santo. A habitação de Deus entre os homens vai acontecer com você ou sem você. Comigo ou semigo. Isso vai acontecer porque Deus está trabalhando e formando a santidade do povo justamente para isso, para que a gente compreenda que essas coisas vão acontecer. Eu quero falar sobre a identidade, e por isso que eu citei a identidade e a natureza das pessoas, para dizer a você que toda possessão demoníaca, ela é invasiva e ilegal. Os demônios não têm autorização de estar na vida de ninguém. Por quê? Porque o demônio é um ser e a pessoa é um outro ser. Quando esses dois seres se misturam, eles não podem estar. Esse demônio tem que sair. Por isso que todas as vezes que Jesus chegava, ele expulsava o demônio e sempre obedecia. O demônio não foi feito para estar em outro corpo. O demônio tem um corpo espiritual e o ser humano tem um corpo material. São dois corpos, duas identidades completamente distintas. É tão verdade isso que o demônio é invasor,
que quando você se lembra, eu coloquei a mula de Balaão, por exemplo. Balaão estava andando com a mula Balaão deu um bocado de pancada naquela mula, porque ele estava querendo passar, mas o anjo estava na frente da mula. E o que a Bíblia diz? Que Deus abriu a boca da mula. Deus não entrou numa mula. O anjo não entrou na mula. A mula falou: ô Balaão, por que você está me chutando? E Balaão, idiota, ainda responde: é porque você não quer me assar. Mas eu tenho te servido há tanto tempo, rapaz. E você não está me tratando. Imagine a imbecilidade do cara falando com a mula. Veja só, a mula ganhou entendimento e português. Estava falando aqui, no caso era aramaico, né? Mas estava falando uma linguagem incompreensível. Espírito nenhum da parte de Deus entra em pessoa nenhuma, em animal nenhum, em coisa nenhuma. São coisas que Deus oportuniza, você vai entender já já. Mas o diabo não. Quando Jesus começou a expulsar o demônio do gadareno, o que o gadareno fez? Deixa a gente ir para os porcos. Jesus pensou, deixa a gente ir para os porcos, não expulsa a gente para os quintos dos infernos, não, que na casa das regiões exteriores. Aí, pode ir. Aí os demônios só foram para os porcos porque Jesus autorizou. E o que eles fizeram com os porcos? Entraram nos porcos e mataram os porcos para trazer problema para o ministério de Jesus. Jesus foi expulso daquela região. Então, observa, não existe no mundo espiritual, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, essa história de você conviver com o demônio como se isso fosse acontecer todo o tempo. A presença de Deus e a sua identidade impossibilitam o demônio ficar invadindo sua vida. Você é um ser que pertence a Deus, você é um ser que tem sua própria identidade, sua responsabilidade, sua fé, sua convicção. Você tem a sua identidade e você tem a presença de Deus. Qualquer ação do diabo contra você, seja qual for, mesmo que você tenha pecado, é uma ação ilegal da parte dele. Eu já vi camarada acabar de pecar, expulsando demônio. Acabou de pecar, consciente do pecado e expulsou demônio. Por que motivo? Porque mais ilegal do que um camarada que peca é o diabo. Ele é o ser mais ilegal da face da terra. A presença de Deus vem aqui para restaurar a ordem de Deus em todas as coisas. Sendo nós pessoas com identidade própria, forma possível para Jesus viver em nós, a unidade, identidade, que Deus quer ao viver em nós, está descrito em 1 Coríntios, essa parte mais difícil de você entender. Preste atenção. 1 Coríntios 15, 45 diz: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Olha só o que é isso. Agora você vai entender a presença de Deus. Deus não vai entrar no coração de ninguém se ele não tiver um meio autorizado pela própria pessoa. O diabo tem que invadir, porque ele é ilegal. Ele quer invadir, oprimir. O diabo chega a colocar pensamentos em Pedro. Pedro pensou, falou assim: não te acontecerá. E o que Jesus fez? Para trás. Olha, Pedro não percebeu que o pensamento de Pedro já era do diabo. O diabo, ele inventa tudo que é tipo de artifício. O Espírito de Deus, Jesus Cristo, jamais. Eis que estou à porta e bato. Jesus é um ser legal. Ele entra na sua vida em negociação com a sua fé, com a sua rendição. Porque isto faz com que, ao ele entrar em você, é a única palavra na Bíblia que fala que Jesus é o Espírito vivificante. O que significa que ele é o único Espírito que pode estar dentro de um outro corpo que não o dele. Jesus é o único Espírito que pode estar dentro de um outro corpo que não é o dele mesmo. Você, quando casa, está aqui um casal, Lucas e Siméia, são duas pessoas. A gente diz são um, mas são dois, porque tem duas cadeiras. Por que não está sentado em uma cadeira só? Se são um. Então, são dois. São um, mas são dois. A Bíblia diz que aquele que se ajunta com o Senhor se faz um só espírito com Ele. Por quê? Porque no dia que Jesus ressuscitou, Ele ganhou uma propriedade que só Ele tem, é de se tornar Espírito vivificante. E só tem esta palavra na Bíblia que explica quem Jesus é.
No momento em que Jesus, Satanás não tem essa propriedade, ninguém tem, mas no momento que Jesus entra em Lucas, é possível que Jesus seja um com Lucas, Jesus continue sendo Jesus, Lucas continue sendo Lucas, e mesmo assim eles são um. Existe uma capacidade de Jesus de respeitar Lucas, de respeitar Niles e fazer eu ser o que eu nunca fui, e eu ser com Jesus aquilo que Jesus quer que eu seja. Isso é um mistério que envolve a capacidade que Jesus teve de morrer e de ressuscitar, para se tornar alguma coisa, que na hora que Maria foi tocar em Jesus, falou, não me toques ainda porque não subi para meu pai. Ele sobe para o pai, depois ele atravessa uma parede e fala, Tomé, aqui a marca. É um outro nível de pessoa. Não é o Pai, é Jesus Cristo. Por isso o Espírito vivificante, ele agora habita em uma pessoa sem ser invasor. Por isso ele diz, aquele que ama a Deus recebe em si para viver como morada de Deus. Por isso eu digo, essa é a parte alta. A vinda de Jesus é o cumprimento do plano de Deus lá que Salomão queria. Lá que Moisés queria, lá que Abraão queria, Emanuel, Deus conosco, que foi o que Lucas falou domingo. João 14, 17 diz, habita convosco e estará em vós. Essa presença definitiva, queridos, é uma promessa, e essa promessa foi feita por Jesus, quando ele falou o seguinte, você só vai ler a parte em amarelo, e essa parte em amarelo em preto é só uma pergunta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei. E o quê? Como me manifestarei a Ele? Eu vou aparecer de noite, assim, em sonhos. Negativo. Eu vou... Eita, que susto que Deus falou. Não é assim, não. Não é assim. Eu me manifestarei a Ele. Não é. Como é que Ele vai se manifestar? No 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e o quê? E faremos nele morada. Aquilo que Deus queria lá desde o início, não era sacrifício, nem cordeiro, nem tabernáculo, nem culto. O que Deus quer é morar com você. O que Deus quer é que você seja uma extensão da unidade entre você e Ele tenha você como casa. O que Ele quer é que você compreenda que presença não é culto. Presença não é reunião. Presença não é esforço. Presença não é ser perfeito. Presença não é o que você sabe. Presença não é o quanto você ora. Presença é uma pessoa que decidiu morar em você. Os crentes adquiriram, queridos, pensamentos religiosos sobre a pessoa de Deus. E para se livrar dessa religião é difícil. Porque quando pecam, imaginam que o Espírito Santo sai dele. O sujeito pecou, o Espírito Santo saiu de mim. Como é que saiu de você se você conseguiu se arrepender? Você pecou, você tem que se consertar? Sim, vai se consertar. Mas você vai se consertar exatamente porque Ele está aí te ajudando a se consertar. Você não é uma casa de aluguel, você é a casa que tem dono, o Senhor é dono da sua vida. Por isso, concluindo esses pontos, a presença de Deus é o mais elevado desejo do ser humano. Deus habita em minha casa, Deus habita em minha vida. Aquilo que eu fizer vai prosperar, aquilo que eu fizer o Senhor vai abençoar. Onde eu estiver, a vida em torno vai ser diferente. Não é uma possibilidade, sim um plano. Irmãos, se você esperar sentir a presença de Deus, para ter certeza da presença de Deus, você não sabe quem Deus é. Vou repetir. Se você precisar sentir a presença de Deus para ter certeza de que Ele está com você, você não sabe quem Deus é. Você não conhece a Ele. Ele é um Espírito que está fazendo um movimento para a terra. Enquanto que as pessoas estão dizendo que nós vamos para o céu, a Bíblia está dizendo que o céu vai descer para a terra. E vi o novo céu e nova terra, o mar já não existe, e vi a nova Jerusalém como esposa ataviada descendo do céu, e Deus dá um grito e diz, esta é a minha morada entre os homens.
Enquanto as pessoas estão pensando que vão morar no céu, não vão morar em céu coisa nenhuma. Céu é onde Deus está. E se Deus está com você, vira o céu. Não é frase de pregador, é frase de teologia. É frase de entendimento. Você é morada definitiva de Deus. É claro que alguém poderia dizer assim, mas eu não posso desistir? Claro que pode desistir. Mas eu não estou contando como você, como desistente, é claro que não. Aqui seria o ponto 4, porque eu coloquei lá, eu esqueci de mudar o número aqui. Ele não fica entrando e saindo da casa, eu já falei para você. Quando você peca, quando você está com o coração endurecido, o Espírito Santo está aí, falando com você. Minha filha, conserte o teu coração. Minha filha, este caminho vai levar você a um prejuízo. Aí você obtém um prejuízo em alguma coisa, e o Espírito Santo fala, mas eu te avisei, para que ter prejuízo? O Espírito Santo não está punindo você, o Espírito Santo te avisa antes. E aquela decisão errada, aquele caminho errado, aquele atalho errado, que você arca com as consequências por causa do princípio da responsabilidade. Dias atrás, uma pessoa veio conversar comigo. Estava com uma situação financeira de débito, alguém lhe devendo um valor alto. Um valor alto, não é um valor pequeno. E alguém estava devendo um valor alto, e ele estava cobrando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Já estava cobrando, tem quase 2 anos, e cobrava daquela pessoa e nada. E ele veio conversar comigo. Mas, irmãos, o estado psíquico dessa pessoa, ele estava agoniado, completamente agoniado. Eu ainda não sabia o estado dele. E eu falei assim, você tem 2 alternativas. Uma é ameaçar o camarada. Chega lá com um policial e ameaça o cara. Eu não sei se é uma boa alternativa. Eu falei, alternativa, né? Ameaça o cara. Olha, dá uns gritos assim, né? Vocês acham que isso realmente é um papel espiritual? Mas como ele está na legalidade, ele ameaça o cara e vira as costas, e que aquilo foi fingimento, porque não vai fazer nada mesmo. Ele sabe que não vai fazer nada. Ele ameaça só para ver o que dá. E a outra alternativa é a bíblica, perdoar a dívida. Irmão, aí sobe aquela coisa. Não é 10 conto. Não é 20 conto. Não é 20 mil, não, irmão. É bem mais. Então, como é que ele vai perdoar uma dívida de mais de 100 mil? Aí eu falei, você está assim, assim, assim. Ele, tô mal. Eu falei, olha, dias atrás eu orei por uma pessoa, ela viu um band-aid curando a barriga aqui. Vamos ver o que vai acontecer, que não seja um band-aid de esparadrapo aí, vamos lá. Aí eu orei pela pessoa. Automaticamente a pessoa, a dívida financeira, eu estou orando, está acontecendo um monte de band-aid aí, quem quiser, tá? Eu orei por ele, quando terminou ele estava em paz. Essa semana me encontrou, fala assim, fui lá, falei com o rapaz, pague quando quiser, eu vou deixar com você e Deus. Aí, imediatamente, nem deixei terminar a frase, e como é que você está? Ah, pastor leve, estou tranquilo. Eu tinha dito várias coisas, mas só lembro dessas 2. Falei, é claro que se você perdoar, você fica bem, e quem está bem ganha mais dinheiro. Mas imagine, e o Espírito Santo, meu filho, para com isso. Espírito Santo, olha aí, Espírito Santo. Evangeliza essa pessoa, que porcaria de pessoa, vai tudo para o inferno. Não tem como o Espírito Santo trabalhar, negociar com uma pessoa dessa. Entendeu? Então, a casa é do Espírito Santo. O Espírito Santo rapaz, dá uma bicuda nesse menino aí para ele acordar. Tipo isso. Porque Deus é dono da casa, ele vai fazer aquilo que quiser para poder o sujeito acordar. Esta presença muda tudo em redor e define como se deve agradar a Deus. Deixa eu falar um negócio. Se seu lar não está melhorando, se seu estudo não está melhorando, se seu trabalho não está melhorando, se seu ministério as coisas não estão fluindo, pode ter certeza que você está desafinado com o dono da casa. Mas ele está aí, viu? Vou repetir, ele está aí, viu? Não vem me dizer, ele saiu, ele não sai que ele comprou. É mais fácil ele tirar você. Não, daí não tem como, né? Porque se ele tirar você, acaba a casa, só se for no caixão. Não tem como. Ele comprou você, então ele vai chegar e vai entrar na cozinha e vai consertar a geladeira e ele vai mexer naquilo que ele acha que deve mexer na sua vida. Ele é o dono da casa. Deus é santo, zela pela casa com ciúmes. A casa dele, onde ele mora, é dele. Já falei sobre isso. Meu amado, a gente vai cantar uma música que cantamos domingo. Em tua presença sou fortalecido. Sabe onde está a presença? Não é na videira, não.
a presença está aí em você. É um erro grave. A Bíblia diz, onde 2 ou 3 reunidos, estou no meio deles. Está, exatamente. 2 ou 3, quem são? Pensa aí quem são. Você, Espírito Santo e Jesus já tem 3. Você e Jesus está no meio também. Você e alguém já Deus já está no meio. Você orando, você sozinho no quarto. E tu entra no teu quarto, em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te vê. Então Jesus não está presente, porque você e mais quem? Onde 2 ou 3, você e ele, já Deus está presente. 2 ou 3 é você e ele, porque ele já está contigo. A gente vai cantar essa música em tua presença. E você hoje, agora, o que eu quero que você faça, 2 coisas. Queria que abaixasse as luzes. A gente simplesmente vai desfrutar a presença do Senhor. Se você fala em língua, você vai só falar em línguas. E se você quer pedir, falar, conversar, sabe o que você vai fazer? Você vai agradecer, Senhor, obrigado. Eu fico com umas coisas, umas neuras na minha cabeça, Jesus. Eu me acho tão indigna. Eu me acho tão eu não mereço a tua presença. Eu erro tanto, eu falo tanta besteira. Aí o Espírito Santo pode estar te respondendo, eu conheço tudo. Continua falando que eu estou gostando. É melhor você falando essas besteiras do que calada. Fala com Deus, Senhor. A tua presença para mim é tudo que eu preciso. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, mas eu não te sinto. Eu quero que você ore em função da presença. O Senhor está em você. Ele comprou você, Ele é o dono da casa. Ele entrou aí, não vai sair. Ele não vai sair. Fique tranquilo, Ele não vai sair. Ele não fica saindo. Ele ama você, Ele é dono da sua vida. Ele vai levar a bom termo a obra que Ele começou. Pode cantar, viu? Aquele que começou a boa obra vai terminar essa obra na sua vida. Se você está dando trabalho para Deus, isso é outra história. Vai ser com sangue, vai escorrer sangue pela orelha, pelo olho, não importa. Mas Ele vai completar a obra na sua vida. Se há um pecado, Ele vai te ajudar a remover. Em tua presença, se você quiser cantar, cante. Sentados mesmo. Sou fortalecido. A presença está aí em você. Tua presença, Ele ama você, Ele entrou em você. Senhor, meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar. Você só chegou onde chegou buscando tua face, por causa da presença. Você só é isso tua graça, por causa da presença. Você só está desenvolvendo o ministério abrigado por causa da presença. na rocha. Em tua presença, ó Deus, eu quero ir onde as grandes águas não me afoguem e firmar meus pés na rocha. Adore ao Senhor, desfrute a presença dEle, seja curado. Onde o fogo ardente não me queime, em tua presença, ó Deus, em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor, meu Deus, em tua presença. Você que está aí na transmissão, no seu lugar, onde você está, Deus está com você. Deus está com você. Tudo que Ele vem fazendo desde Abraão, desde Adão, Tocando tua graça, desde Moisés, desde Davi, é para ter você como lugar de morada dEle. Há quanto tempo Ele vem trabalhando e enviou Jesus para dizer: eu quero morar em você. Morar em você não é entrar e sair. Aleluia. Quero me esconder onde as tempestades não me alcancem e teu sangue me protege.
presença, ó Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé, cantar e adorar e clamar, falar da presença dele maravilhosa. Sou fortalecido. Agradeça a ele porque ele mora em você. Aleluia. Senhor, meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, Tu és minha fortaleza. tu és minha fortaleza, pra sempre confio em ti. Eu sou teu filho e teu servo. Eu sou teu filho e teu servo, e tu és minha força e canção, minha canção. Em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor, meu Deus, em tua presença é onde eu quero estar, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, buscando tua face, tocando tua graça, abrigado na rocha. Em tua presença, ó Deus, em tua presença, ó Deus. Bote a mão em cima da sua cabeça agora, como se você fosse colocar sobre Em tua você. presença, ó Deus. Você vai consagrar essa casa para Deus. Consagra essa casa para Deus agora. A gente vai orar. Jesus, essa casa é tua, Jesus. Eu te amo. Eu guardo a tua palavra. Eu quero que o Senhor faça morada em mim. Essa casa é tua, Jesus. Ninguém é dono dessa casa a não ser o Senhor. Nenhum espírito mau, nenhuma mentira, nenhuma falsidade, nada é dono desta casa e nada pertence a esta casa. Essa casa é tua. Vá consagrando ao Senhor essa casa. Eu rejeito toda mentira, eu rejeito todo engano na minha vida. Eu rejeito, Senhor, tudo aquilo que traz dano, que traz pecado, que traz, Senhor, prejuízo espiritual. Eu rejeito. Senhor, todas as palavras que saem daqui que não te agradam, Senhor, o Senhor tem direito de removê-las no meio da minha vida. Toca, Senhor, com a brasa ardente na minha língua, purifica os meus lábios. Senhor, minha vida é tua, Jesus. Toma a minha vida, Jesus. Tudo aquilo que, Senhor, nas áreas da minha vida que ainda eu não te consagrei, eu te consagro agora. Senhor, o meu futuro, o futuro desta casa é teu. O tempo que ela vai existir, Senhor, minha saúde, Senhor, tu és o dono da minha força, da minha saúde, do meu vigor. O Senhor é o dono desta casa. Senhor, toma a minha vida, consagra a minha vida a ti.
Eu consagro a minha família a Ti. Consagre agora a sua família ao Senhor. Alguém pode ser, talvez não esteja aqui presente. Você que está na transmissão também. Consagra ao Senhor o quarto onde você está assistindo, a sala onde você está assistindo, a televisão onde você está assistindo, o computador onde você está assistindo. Consagra ao Senhor. Deus, tudo é Teu. Senhor, nosso desejo é esse, que desça o Senhor e a faça morada entre os homens. A nossa vida é Tua, Senhor. Este lugar de culto que nós chamamos de equipamento, ele é feito porque a presença do Senhor está entre nós. Deus, as nossas vidas são Tuas. Senhor, nós nos consagramos a Ti. Nós queremos, Senhor, que esta viagem que Alane e Samuel vão fazer seja com a Tua presença. Tudo seja dádiva, tudo seja surpresa do Senhor. A presença de pessoas do lado seja o Senhor com os Teus anjos presentes. E assim cada pessoa, cada decisão, cada escolha, seja a escolha do Senhor. Nós, Senhor, abrimos mão das nossas escolhas. Senhor, não tem como nós não escolhermos, eu sei disso, mas nós abrimos mão dizendo: Senhor, a Tua vontade é o que queremos. Senhor, o Teu querer é o que queremos. O Teu jeito é o que queremos. Senhor, a Tua presença com os nossos colegas de trabalho, a Tua presença onde nós andamos, a Tua presença, Senhor, nos relacionamentos. Senhor, nós consagramos a Ti a nossa vida. Esta casa é Tua, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E eu encerro dizendo para você: a presença do Senhor traz paz. Essa quietude, essa tranquilidade, foi o que Moisés disse com Deus, e Deus respondeu: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. O meu jugo é suave, disse Jesus, e o meu fardo é leve. A partir de hoje a sua vida se torna mais leve. Você está seguro que o Senhor não vai te deixar, que o Senhor não vai se afastar, mesmo quando você peque, a não ser que você resista ao Espírito Santo por muitas vezes. Mas não é assim que você quer. Você é um discípulo de Jesus, e o Senhor é por você. Que Deus te abençoe ricamente. Até o próximo domingo, se Deus permitir.